Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz, que mais uma vez estamos juntos nesta noite para adorar o nome do nosso Deus. Agradeço a todos vocês que estão ligadinhos conosco, que estão ouvindo esta programação. Minha vida está escondida em Deus. Palavra, Aleluia Jesus, uma programação qual Deus preparou para nós desta noite, e com toda certeza Deus vai falar fortemente em nossos corações. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Quero Adorar, seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Irmãos amados, quero iniciar já com uma pequena oração, e nessa pequena oração eu quero apresentar, aleluia Jesus, o irmão Silvinho, que pediu, aleluia, uma palavra, e nós, através da palavra, demos uma palavra a ele, e com certeza, através da oração, Deus vai responder às suas necessidades, né, irmãos? Quero orar também para a Shana Todigic, que é lá da França, mora lá na França, e também a filha do irmão Paulo, que também está precisando muito de oração, e a Omni também precisa de uma bênção especial do nosso Deus, aleluia, e com certeza Deus vai estar visitando essas pessoas e vai operar um milagre. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, neste momento de oração, meu Deus, eu entro na tua presença gloriosa, Pai, para pedir ao Senhor a grande e infinita misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos potentes para livrar as pessoas das doenças, da enfermidade, meu Deus. Esta senhora que está com câncer, meu Deus, que o Senhor possa visitar agora e queimar essa enfermidade, Pai, porque para ti nada é impossível, meu Pai. Ó Deus bendito, ó Deus de poder e maravilha, estenda as tuas mãos sobre essas vidas, Pai, sobre a vida do Silvinho, em nome de Jesus Cristo. Repreenda todo mal, toda enfermidade, todo laço maligno, toda seta maligna, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. A filha do irmão Paulo também toda a sua família, que o Senhor possa entrar agora com providência, operar maravilha, operar milagre, operar sinais do Espírito Santo, confirmando o grande livramento e a grande vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos entrar já na palavra de Deus. Aleluia, Jesus, que está registrado aqui no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 60. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e honra seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 6, versículo 60. Aleluia, Jesus. E nós vamos ler mais alguns versículos aqui também a seguir, mas vamos iniciar por aqui, né, irmão? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Glória a Deus. Vamos aqui no 66, né, que diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também ir retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós o temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, um de vós é o diabo. Aleluia. Irmãos, aleluia, quero dar início a esta mensagem desta noite dizendo, aleluia, Jesus, do grande e soberano nome de Jesus Cristo, que está sobre todos os nomes, aleluia. Mas mesmo nós sabemos que o nosso Deus, aleluia, que Ele é o pão da vida, aleluia, sabendo que Ele é a palavra da vida, Ele tem sido rejeitado durante toda a sua vida, aleluia, não só no passado, como também nos dias de hoje. E nós vemos aqui no passado, irmãos, aleluia, que Jesus, quando começou a pregar, determinado momento que ele começou a pregar e levar o evangelho, aleluia, aqueles homens ali dos judeus, aleluia, em si, começaram a murmurar entre si, aleluia, porque não suportavam a palavra de Deus, aleluia. Eles acharam que a palavra era muito dura, que era uma palavra muito difícil da gente entender, ou muito difícil de crer, ou até mesmo de obedecer a palavra de Deus.
Para aqueles homens que eram discípulos do Senhor, que seguiam a Cristo, que aprenderam com Cristo, não os 12 discípulos, os outros que faziam parte também, estavam sempre com Cristo, mas naquele momento eles acharam duro aquela palavra, aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas aí, pastores até mesmo, acham que a palavra de Deus é muito difícil de ser seguida, de acompanhar, aleluia, muito difícil de obedecer, aleluia, realmente é. Mas isso é para aqueles que não têm compromisso com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Os judeus, quando viram que as coisas estavam ficando difíceis, não aceitaram aquela palavra. Não aceitaram a repreensão, não aceitaram a palavra que o próprio Jesus trouxe para aquele povo, para eles se consertarem, para eles terem uma vida diferente, uma vida nova, uma vida abundante em Cristo Jesus. E por causa desta palavra, eles começaram a sair um por um e voltarem para trás. Começaram a recuar. Começaram a desistir de Jesus Cristo, aleluia, como é nos dias de hoje. Quantas pessoas têm recuado, quantas pessoas têm rejeitado a Cristo, quantas pessoas têm deixado de seguir ao Senhor por causa de uma palavra que acham que é dura demais. Mas esta palavra, mesmo sendo dura para alguns, ela nos leva à vida eterna, aleluia. E se nós não obedecer a palavra, mesmo que os nossos olhos sejam duros, nós não vamos ter vida eterna com Cristo. Então nós temos que entender, irmão, que mesmo que ela seja dura, aleluia, nós temos que aceitar, porque é a palavra de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que muitos começaram a se retirarem, discípulos do Senhor. Muitas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus começaram a se retirar ali da presença de Jesus, somente por causa da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Jesus vendo os 12 discípulos que também estavam ali, disse, aleluia, para eles, aleluia, Jesus, glória a Jesus, queres também ir ou retirar-vos? E respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, que aquele homem, no passado, no caso Pedro e os outros discípulos, tinha o Espírito de Deus sobre a vida deles. Hoje, nós, ser humano, esta geração de hoje, se nós realmente tivermos também a presença de Deus na nossa vida, nós também vamos entender que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo, que se nós desviarmos do caminho de Cristo, não haverá salvação para nós também. Então nós temos, aleluia, que aceitar esta palavra, sendo difícil ou não. Glória a Jesus. Temos que entender que não há outro caminho. Alguns dizem que há 2 caminhos, eu digo que somente há um só caminho. Jesus deixou um único caminho para nós herdar a vida eterna, não deixou 2. Aleluia. O caminho de vida eterna só existe um. Nós não podemos errar os nossos passos, nós não podemos errar os nossos caminhos, a nossa trajetória, o nosso foco. Não podemos errar de forma alguma. É só este caminho. O caminho se chama Jesus Cristo, aleluia. Esse é o caminho da verdade, é o caminho da palavra, é o caminho de Jesus Cristo, do pão da vida, aleluia. Como disse, irmãos, ali nós vamos falar hoje sobre o pão da vida. E o pão da vida, quem é o pão da vida? É Jesus Cristo, aleluia. Foi esse pão que aqueles homens rejeitaram, aleluia. Foi esse pão que eles desprezaram, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Rejeitaram um alimento espiritual, aleluia, porque acharam que não serviam mais para ele. Desprezaram o alimento espiritual, que é aquele que nos mantém em pé diante da presença de Deus e diante das dificuldades. Glória a Jesus. Irmãos amados, eu quero dizer para todos vocês que estão conosco nesta noite, aleluia, que Jesus tem uma obra na tua vida, que Jesus tem algo, aleluia, para trazer para a tua vida, que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, mas você precisa entender que você precisa de Jesus, que você precisa do socorro divino, que você precisa entrar nos mandamentos do Senhor, na obediência de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não podemos recuar de forma nenhuma, meus amados irmãos, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui que estão me ouvindo, aleluia. Porque às vezes a gente prega e tem pessoas que acham que a pregação é muito dura, que a pregação é muito forte, que a pregação ela tem machucado pessoas. Não, ela não machuca a pregação, irmãos. A palavra de Deus, quando ela vem de Deus, ela não machuca ninguém. A palavra de Deus, ela não é alimento, é para nos levantar, é para nos exortar.
É para nos colocar de pé numa posição de destaque diante de Deus. Aleluia. Então ela não machuca, ela não faz mal a ninguém, irmãos. Ela faz mal quando ela não é verdadeira, quando ela é manipulada. Aí sim ela faz mal para nós, mesmo nós não percebendo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mesmo não percebendo, ela faz mal para nós se nós não estiver de acordo com esta palavra. Então nós precisamos aceitar a Cristo do jeito que Ele é, não do jeito que nós queremos. Aleluia, Jesus. E eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. As pessoas acham que doutrina é algo difícil, ou algo do homem, ou algo muito duro de servir. Ninguém quer saber de doutrina. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí conectados conosco, que verão em outra hora esse vídeo, irmão. A doutrina, aleluia, por exemplo, que o Davi Miranda trouxe da Igreja Pentecostal Deus de Amor, que era realmente boa, que era um homem realmente temente a Deus, um homem de oração, um homem que levantou um ministério para trazer o Evangelho de Cristo, aleluia. Tinha uma doutrina que para muitos era muito pesada, que para muitos era difícil de ser seguida, que para muitos acham que não precisava de tanto assim. Aleluia, eu quero dizer para você, meu irmão, esta doutrina da qual estou dizendo era ainda falha diante de Deus, aleluia. Esta doutrina era levantada por esta igreja, irmãos, mesmo sendo uma boa doutrina, ainda tinha falhas, ainda não estava de acordo com a palavra de Deus. Precisava e precisa de aperfeiçoamento, aleluia. Precisa de melhora, precisa de correção, aleluia. Porque o mandamento de Deus é muito mais além do que aquilo que nós conhecemos na igreja. É muito mais duro, muito mais complicado do que nós pensamos, aleluia. Para servir ao Senhor tem que conhecer Ele, tem que entender os métodos de Cristo, aleluia. Tem que entender os mandamentos de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O porquê, aleluia, que esses homens resolveram voltar para trás. Muitos dizem que os discípulos recuaram, voltaram, mas não sabem o porquê. Talvez você mesmo que está me ouvindo não sabe o porquê que eles voltaram, porquê que deixaram de seguir a Jesus. Será que você pode me dizer o porquê, meu irmão ou minha irmã? Talvez você saiba, outros não saibam. Então para esses que não sabem, eu quero dizer, eu quero explicar para você o porquê que esses homens começaram a abandonar a Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque acharam dura a pregação de Jesus Cristo. Você sabe, meu irmão? Você não sabe? Então vamos lá. Eu vou explicar para você, aleluia, Jesus, o porquê, aleluia, desses acontecimentos que, aleluia, que fizeram com que as pessoas voltassem para trás. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler aqui no versículo, mesmo capítulo 6, né, no versículo 24, né? Nós vamos dar uma boa lida aqui na Bíblia para nós entender, né, irmãos? Aleluia. Capítulo 24 diz assim, ó, vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, ou melhor dizer, não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E acharam-no do outro lado do mar e disseram, Rabi, quando chegasse aqui? E Jesus lhes disse, na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que viste, mas por causa do que comeste, o pão e saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Quer dizer, aquele mesmo povo, irmãos, aleluia, que outrora rejeitou a Cristo, aleluia, estava antes atrás de Cristo. Por quê? Porque Jesus já tinha saciado as suas fomes, Jesus já tinha saciado os seus alimentos físicos, né? A sua fome física, e eles estavam com mais fome ainda. Aleluia, então correram atrás de Jesus, não pela comida que permanece eternamente, mas pela comida que perece, aleluia. Foi isso que Jesus disse para eles, estão atrás de mim, não pela comida espiritual, sim pela comida carnal, aleluia. Então a gente vê que esses homens não estavam preocupados com sua salvação, não estavam preocupados com a palavra de Deus. E esta palavra está falando da comida espiritual, está falando do próprio Jesus, porque Ele é o pão da vida. Esta foi uma das palavras que fizeram com que aqueles homens voltassem para trás, que recuassem.
Por quê? Porque eles queriam comida, mas não aquela comida espiritual, eles tinham uma comida carnal, aleluia, que pudesse saciar sua fome. Mas Jesus tinha um outro compromisso, Jesus não daria aquela comida como Deus, mas a preocupação dele não era de dar comida para saciar a fome carnal, e sim comida espiritual para tirar aquele povo da miséria, do sofrimento, aleluia, tirar eles da vida que eles estavam levados de erro, de uma vida toda errônea, aleluia. Jesus queria uma melhora para aquele povo, para o povo judeu, e eles não queriam, aleluia, Jesus. E eles se perguntaram como farem para executar as obras de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queriam saber como fazia, né, irmão? Para executar a obra de Deus, aleluia. Então Deus dá todos os indícios para que eles possam executar, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é essa, que creais naquele que o enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão a comer do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aqueles homens já tinham visto, irmãos, Deus fazer sinais da transformação do pão, entre outros sinais ali. E mesmo assim eles não acreditavam no poder de Deus. Eles não acreditavam em Cristo Jesus. Eles queriam mais e mais sinal para poder acreditar. E Jesus já havia feito tantos sinais que qualquer um saberia que ele era Deus. Qualquer um que tivesse os ouvidos abertos, com os seus olhos abertos para enxergar e entender que Cristo era o verdadeiro Rei, o verdadeiro Messias que estava ali naquela terra. Ele era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era Deus, e ele estava ali presente, mostrando para aquele povo como servir a Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus, ele é o pão da vida. Louvado seja Deus. E ele, como pão da vida, irmãos, ele quer trazer para nós um novo alimento espiritual. Ele quer que nós entendamos da tua palavra, ele quer que nós entendamos o que significa alimentarmos espiritualmente, para viver espiritualmente, mesmo vivendo dentro dessa carne, mas viver para Jesus, como espiritualista, aleluia, como uma vida espiritual, como uma vida cheia da graça de Deus, aleluia. É isso que ele queria trazer para aqueles homens e eles não aceitaram, e é o que ele quer trazer para nós, e nós também não estamos aceitando. Aleluia, Jesus. Jesus está trazendo um pão da vida para nós comermos. Aqui está escrito novamente no capítulo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, aleluia. Esse é o verdadeiro pão de Deus, aleluia. Eles acharam, porque tinham comido o pão no deserto, que é o qual Deus trouxe através de Moisés, eles acharam que aquele era o verdadeiro pão do céu, mas não. Aquele pão foi simplesmente para saciar sua fome. Mas o verdadeiro pão é aquele que desce do céu, aleluia, e traz vida nova, traz algo novo para a nossa vida espiritual. E este pão vivo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que desceu para nos dar vida e vida em abundância. É Ele que trouxe nós para fazer a diferença, mas nós precisamos entrar na vida com Cristo para fazer a diferença. E ele disse aqui bem claramente, aleluia, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem dá vida ao mundo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele sim dá vida ao mundo. Tem pessoas aí nos dias de hoje, talvez a maioria, irmãos, aleluia, está querendo dar vida através de um pedaço de pão, aleluia. Mas isso é impossível, irmãos. Aí você está anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você tentar saciar a sede de alguém, dizendo que aquilo ali te dá vida, você está mentindo, enganando e sendo enganado. E destruindo aquilo que Jesus criou para nós, que é a vida eterna. Porque Ele mesmo diz que Ele é o pão da vida, o próprio Jesus Cristo, aleluia, que desceu em carne, aleluia, para mostrar para nós que Ele é o pão da vida. E não há outro caminho, não há outra maneira de nós se alimentar desse pão se não for pela palavra de Deus. Quando Jesus diz que é o pão da vida, Ele está falando da palavra de Deus.
E quando ele disse para aqueles homens que ele era o pão da vida, ele estava falando dele próprio, mas não que era para comer a carne física dele, mas para comer a palavra que ele estava trazendo, aleluia, naquela época. Porque a mesma palavra que nós pregamos hoje é a mesma palavra que ele trouxe para o povo judeu, aleluia. Os judeus ouviram e rejeitaram aquilo que nós temos ouvido, e muitos também têm rejeitado. Será que é difícil entender que o pão da vida é o próprio Jesus? Será que é difícil entender, irmãos, que não tem como substituir Jesus por outro algo nesta vida? Jesus é insubstituível, Ele é o pão da vida, é Ele que vai mudar a minha história e a tua história, é Ele que vai dar vida para nós sobreviver a tantos problemas e dificuldade. Aleluia, Jesus. Mas estão tentando transformar esta palavra de Deus numa palavra tão simples, irmão, tão pequenininha, transformando Jesus em um pedacinho de pão, achando que esse pedacinho de pão vai te dar vida ou vai tirar a tua vida, aleluia. Isso significa, irmãos, que quem pratica isso, irmãos, está anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque se Ele morreu para nos dar vida, irmãos, quem é que vai tirar isso de nós? A única coisa que pode tirar isso de nós, irmãos, aleluia, é o nosso pecado, o nosso ego, o nosso eu. Se nós vivemos em pecado diante de um pecado, aleluia, dessa vida, deste mundo, isso sim vai tirar nós da presença de Deus. É a única coisa que pode tirar nós da presença de Deus. Nada mais, irmãos. Nada mais pode mudar a história que Jesus já criou e já formou na nossa vida. Então nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, Ele é o pão da vida. É Ele que dá vida ao homem, é Ele que dá vida ao mundo, e Ele é insubstituível. Quando Ele está falando Ele é o pão da vida, Ele está falando da palavra de Deus. Esta palavra, quem se alimenta desta palavra, ele vive eternamente. Glória a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade aqui, né, irmãos? Foi por causa desta palavra que aqueles homens rejeitaram a Cristo, irmãos. Palavra que aos olhos deles era palavra dura. Quem poderia, aleluia, cumprir este mandamento? Quem poderia se salvar através deste mandamento? Quem poderia viver segundo este mandamento que Jesus trouxe na época, aleluia, e também nos dias de hoje, que é o mesmo? Na época poucas pessoas se salvaram, muitos se perderam. E hoje é a mesma coisa, poucos se salvam, muitos se perdem. Porque não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Cristo. Querem transformar Cristo, aleluia, num pedacinho de pão comprado na padaria, com uma mixaria de dinheiro, aleluia. Será que Jesus é isso, irmãos? Será que Ele morreu na cruz do Calvário para que nós fizéssemos dele um pedacinho de pão? Que nós confiássemos a nossa vida e a vida de toda uma nação em um pedaço de pão, meu querido irmão? É uma questão de raciocínio de Bíblia, irmãos. É só entender o que Jesus está dizendo. Eu, Jesus, palavra de Deus, eu sou o pão da vida. Pronto, isso já basta, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas o povo murmuravam, pois dele, os judeus, disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Novamente aqui, murmuravam, pois eles, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou a não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, Jesus. A murmuração, irmão, começou ali exatamente por causa da palavra de Deus. E qual foi a palavra que Jesus trouxe naquele momento? Foi, aleluia, a palavra que Ele próprio era a vida eterna, que Ele próprio era o pão da vida, que Ele queria trazer vida ao mundo, vida às pessoas, vida àquela nação ao qual Deus tinha escolhido, aleluia, para ser uma nação santa, que é o povo de Israel, aleluia. Mas o povo rejeitou, irmãos. Rejeitaram esta palavra, rejeitaram os mandamentos do Senhor, rejeitaram aquilo que poderia dar vida para eles, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós rejeitamos a palavra, irmão, não tem nada que possa fazer de nós ter uma vida eterna se nós não tiver Cristo no nosso coração. Se Jesus não estiver dentro de nós, se a palavra de Deus não estiver dentro de nós, irmão, não existe nada que vai fazer isso mudar. Nada vai levar nós em direção a Cristo, aleluia. Somente a palavra de Deus, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos continuar lendo aqui, irmãos, que é importante a gente ler, não ficar somente nas nossas palavras, né? Olha o que diz aqui no versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Novamente, irmãos, olha só que coisa linda. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Se nós não crermos, irmãos, nesse Jesus aqui, como nós podemos ter a vida eterna? Se nós não cremos nessa palavra que Jesus trouxe para nós, como poderemos ter vida eterna com Cristo, aleluia, se não aceitamos a Cristo? Quando a gente fala de entregar a vida para Jesus, irmãos, é viver como Jesus viveu, é obedecer os seus mandamentos, aleluia, é viver esta palavra, é comer, alimentar deste pão aqui, que é a palavra que é Jesus Cristo. Mas se nós tornamos crente, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o crente só de estar dentro da igreja e achar que aquilo que está sendo ensinado lá dentro já basta, nós somos inúteis. Nós somos os mais inúteis de todos os homens, aleluia, porque estar dentro da igreja é bom, é ótimo, mas isso não significa que está fazendo tudo certo. Porque o verdadeiro Jesus está dentro da Bíblia, não está dentro de um sistema religioso. Porque dentro do sistema religioso, irmãos, aleluia, nós temos regra para seguir. E a regra não é de Cristo, é regra da igreja. É regra do líder, é regra do pastor ou da pastora. Essas são as regras que nós obedecemos dentro do sistema, aleluia. Mas dentro da palavra nós temos apenas uma regra, irmão. Obediência, aleluia. Obediência a quem? Ao seu pastor? Não. Obediência ao seu ministério? Não. Obediência ao presbitério? Não. Obediência à palavra de Deus, aleluia. É aqui, irmãos, a obediência nossa, ó. Tem que estar aqui dentro desta palavra. Esta palavra representa Jesus, o pão da vida. Ele veio para dar vida, Ele é o nosso alimento, Ele é a palavra. Glória a Jesus. Agora muitos querem transformar Jesus, aleluia, em coisas tão pequenas, irmão, que não dá nem para ficar citando aqui, aleluia, o que estão querendo fazer de Jesus, aleluia. Jesus é muito grande, muito maravilhoso, muito soberano. Ele é tudo na nossa vida. E nós sem Ele não servimos para nada, irmão. E não fazemos nada, não conquistamos nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Ele disse que na verdade vou dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só quem crê em Cristo Jesus, irmãos. Ele está dizendo bem claro, quem crê em mim, nesta palavra, neste pão da vida, quem crê em mim, aleluia, terá a vida eterna. E não é crer, simplesmente falar eu creio. Abrir a boca e falar eu creio, porque isso qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa pode dizer. Mesmo aqueles que não são crentes, ou até mesmo os crentes que não conhecem Jesus profundamente, ele diz eu creio. Aleluia. Pessoas que não são crentes dizem eu creio. Ele acredita em Jesus Cristo, mas não vive Jesus Cristo. Não deixa Jesus viver na tua vida, no teu coração. Então esse crê somente de boca para fora. Aleluia. E não é isso que Jesus quer de nós, irmãos. Aleluia. Ele diz aqui, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Tá vendo, irmãos? Comeram o pão achando que era o pão do céu e morreram. Aquele pão que eles comiam com a sua boca, mastigavam para saciar sua fome, irmão, não enchia a sua vida espiritual, não saciava a sua vida espiritual. Aquele pão era somente para alimentar o seu estômago, mas falando da vida espiritual, não tinha valor algum. E se não tem valor algum, irmão, qual o significado daquele pão para uma vida espiritual? Qual o significado do pão de hoje para a vida espiritual, irmão? Não tem nenhum. O único significado que dá vida para nós é esta palavra aqui, irmãos. Jesus, o pão da vida, aleluia. E Jesus respondeu, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes teu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Está vendo, meus amados irmãos? Esta é uma palavra, irmãos, aleluia, que é muito lida em santas ceias, irmãos. Eu não queria nem dizer isso, mas eu vou dizer, mas é uma palavra lida muito na Santa Ceia, né? Onde todas as religiões, praticamente todas, né? Quase que todas, né? Aleluia. Eles exercem esta palavra aqui, ó, um homem. Aleluia, deixa eu voltar aqui. Jesus, pois, ele disse: na verdade, vou dizer que se não comerdes a carne do Filho do Homem. Quando está falando da carne do Filho do Homem, é o que nós lemos ali da palavra de Deus. Então aqui diz: como não comerdes a carne do Filho, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então muitas igrejas pregam esse versículo para trazer a Santa Ceia, aleluia, para nós. Ou seja, aquele pedacinho de pão e o cálice, né, irmãos? Que é um pouco de vinho no copo, aleluia. Então, quer dizer, estão querendo colocar Jesus dentro de um pedaço de pão e dentro de um copinho de vinho, né? Estão querendo fazer de Jesus um grandioso soberano, como que não fosse nada, um João ninguém, né, irmão? Que é isso que eu acabei de dizer, um pedaço de pão e um copinho de vinho, aleluia. Jesus não é isso, irmãos. Jesus não é um copo de vinho, um pedacinho de pão comprado na padaria, irmãos, aleluia. É falta de imaginação, falta de entendimento, de compreensão, falta de atitude para entender e conhecer a Jesus Cristo. É falta de capacidade espiritual para conhecer a Jesus Cristo, aleluia. Jesus, ele, lemos vários versículos aqui onde fala: ele é o pão da vida. Ele, Jesus Cristo. E quando ele fala dele, irmãos, ele está falando da sua palavra. Não é do pedaço de pão e um copo de vinho, da sua palavra, aleluia. Aqui, ó, vou ler novamente. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Quer dizer, você não vai morrer se comer um pedacinho de pão. Ele está falando do pão da vida, irmão. Se você comer um pedacinho de pão, você pode morrer a qualquer momento. Mas se você comer deste pão, que é a palavra de Deus, você nunca vai morrer. Vai viver eternamente. Talvez a sua carne parte, talvez não, com certeza vai partir. Mas a sua vida espiritual tem um compromisso com Deus, com Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vou dizer que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o teu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E não terá mesmo, irmão. Não tereis vida em vós mesmos se não comerdes a carne do Filho do Homem. O que é a carne do Filho do Homem? Quem que é o pão da vida que nós acabamos de dizer? É Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida para mudar a nossa história, aquele que pode transformar a nossa vida, aquele que pode tirar nós lá do lamaçal do pecado e trazer para uma vida abundante espiritualmente falando. Esse é Jesus Cristo, somente Jesus, irmãos. Somente o pão da vida, somente esta palavra pode fazer de nós uma nova criatura, um novo ser. Somente Jesus pode mudar a nossa vida, o nosso interior. Aleluia, Jesus. A nossa personalidade, aleluia. O nosso conhecimento é somente Jesus. Não existe outra maneira de chegar até Cristo, aleluia. Já estamos quase encerrando, né, irmão? Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. É aqui também que muitos acham que a Santa Ceia é o principal de tudo, né? Porque a Santa Ceia te dá vida, né? Jesus não dá mais vida, agora a Santa Ceia que te dá vida, aleluia, Jesus. Ela pode tanto te salvar como te condenar. E Jesus, a morte de Cristo, já não serviu para mais nada, né, irmãos? Aleluia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta, irmãos, diz a palavra, também viverá por mim. O que Jesus quer dizer com essa palavra? Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Quer dizer que quem se alimenta dessa palavra, irmãos, ele não procura caminhos tortos. Ele não procura defeito em ninguém, ele não procura pecado em ninguém, ele não anda em pecado, aleluia. Ele não anda em concupiscência, ele não se conforma com as coisas deste mundo. Porque ele é transformado, ele é mudado pela palavra, pelo poder de Deus.
A Bíblia diz para não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. E ao contrário do que se fazem hoje, todo mundo já está conformado com o mundo que está levando. As pessoas já estão se conformando com o pecado que está na tua vida. As pessoas estão conformadas com a vida que estão vivendo, com a sua família estão vivendo, que a igreja está vivendo, que o evangelho está vivendo, estão conformados com tudo isso daí, mesmo vendo, enxergando e sabendo que o mundo está dentro da igreja, que o diabo tem entrado, tem destruído lar, família, igreja, mesmo sabendo de tudo isso, estão conformados com isto. Porque não lê a palavra de Deus, não se alimenta do pão da vida, não se alimenta dessa palavra. Porque Jesus diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. E é isso que eu estou trazendo para você desta noite, irmãos. O meu entendimento se abriu para as coisas de Deus. Aleluia, eu não se conformo mais com as coisas deste mundo, eu não conformo mais com as coisas que se ensinam em determinada igreja, ou que determinada pessoa ensina, Pai. Aleluia, eu não se conformo, por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, eu tenho o pão da vida em minhas mãos, eu tenho Jesus aqui nas minhas mãos, através da tua palavra, para saber o que é certo e o que é errado. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que é vivo me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre, irmãos. Olha só. Quem come este pão, olha aqui, ó, olha bem para você ver, irmão. Quem come este pão aqui, ó, para vocês que não entendem de Bíblia, que não querem de Bíblia, este pão, Jesus estava, quem come deste pão viverá para sempre, aleluia. Terá uma vida eterna, terá uma vida abundante, cheia de lutas, de provações, mas uma vida cheia de vitória, glorificando o nome do Senhor, suportando as doutrinas, suportando os ensinamentos, suportando o sofrimento, porque Deus é com ele. Porque ele se alimenta desta palavra, deste pão. Aleluia. Vou dizer mais uma coisa, irmão, que talvez vai te escandalizar também. Muitos já vão escandalizar com a mensagem que eu estou trazendo hoje, mas para que você queira entendimento, aleluia, você que não tem entendimento, vou mostrar mais uma coisa para vocês que é bíblico, irmãos. Muitas pessoas, aleluia, dentro da igreja principalmente, têm o costume de dizer, aleluia, e clamar, melhor dizendo, que serve um Deus de Israel. Aleluia, Jesus. E eu quero perguntar para você, quem é o Deus de Israel, irmãos? Eu sei que você não vai me poder responder, mas você vai poder analisar. E aí você responde para você mesmo. Quem é o Deus de Israel? Aleluia, Jesus. Porque eu conheci um Deus, irmão, que é soberano. Um Deus que é forte, que é poderoso, que livrou Israel das mãos dos seus inimigos por várias e várias vezes. Esse Deus, irmãos, foi o Deus que tirou o povo do Egito. Foi o Deus que mandou as pragas sobre o Egito para libertar o teu povo. Foi o Deus que estava com Moisés quando mandou ele pedir água na rocha. Quando ele atravessou o mar vermelho, ali, quando ele mandou tocar na água e a água se abriu e o povo passou, mais de quase 3 milhões de pessoas passou sobre o mar em seco. Esse era o Deus de Israel, irmãos. Era. Ou seja, passado. Era o Deus de Israel. Esse Deus eu sirvo porque hoje ele está presente na minha vida. Mas ele já não é mais o Deus de Israel nos dias de hoje. Porque Israel, irmãos, está aí, digamos assim, largado, está lá em sofrimento, porque ainda estão esperando Jesus. Ainda estão esperando o Messias. Esse Jesus que veio até nós, que trouxe vida para eles, e eles rejeitaram e trouxe vida para nós, e muitos de nós temos rejeitado. Esse Jesus, irmãos, para eles não serve, nunca apareceu, nunca serviu, nunca fez diferença. Então o Deus que veio para eles rejeitaram. Rejeitaram Deus, Deus também o rejeitou. Se Deus o rejeitou, então eles não têm nenhum Deus mais. O Deus deles, aleluia, é o Velho Testamento, é o Torá. São os mandamentos que Moisés trouxe na época deles, ao qual Jesus já aboliu. Aleluia, Jesus. Ele já trouxe um novo mandamento, irmãos.
Novo mandamento, ele deixou aquele velho para trás, irmãos. Aquele velho que já não serve nem para nós nos dias de hoje, que dirá para eles que estão lá atrás. Então ele não serve o mesmo Deus que nós servimos. Então nós não podemos dizer que o Deus de Israel é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que vive hoje, no presente. Viveu no passado com ele, vive no presente conosco. Aleluia, é o mesmo Deus que vai vir no futuro. Não que ele tenha mudado, Deus é o mesmo. Mas o Deus deles, Israel, não é o mesmo que o nosso Deus. Se fosse, irmãos, eles não estariam ali perdidos esperando o mesmo Deus que nós estamos esperando. Não estariam ali esperando o Messias, aleluia, que nós já sabemos que já veio, já morreu na sua carne, já ressuscitou o terceiro dia e já está quase, aleluia, para voltar, para buscar a tua igreja e até mesmo o povo de Israel, que estão esperando pela volta de Cristo, mas não do jeito que eles imaginavam. Então esse Deus de Israel não é o mesmo de Israel de hoje, não é o mesmo Deus que nós servimos aqui, irmãos. O Deus de Israel do passado é o mesmo Deus que nós servimos hoje, mas o Deus de Israel de hoje não é o Deus que nós servimos, não, eles servem ao Torá, aos mandamentos de Moisés, ao qual Jesus já aboliu, já disse, né, irmãos? Então nós temos que entender, nós precisamos compreender a palavra de Deus, irmãos. É tão simples, não é difícil como parece, aleluia. Basta nós entregar nossa vida para Jesus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Hoje, o que domina somente não é Jesus. As pessoas de hoje não estão ali, aleluia, fazendo a vontade de Cristo. Estão fazendo a vontade dos seus ministérios, dos seus pastores, aleluia. Estão presos dentro do sistema religioso e não têm liberdade para falar de Cristo. Não tem liberdade para falar do verdadeiro amor de Cristo, do verdadeiro Deus que nos libertou e que nos deu liberdade. Hoje nós somos livres, irmãos, livres. Temos a plena liberdade, não é a liberdade que o mundo nos dá, mas é a liberdade em Cristo Jesus. Para ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não ficar preso na mesmice, aleluia, com o regulamento do homem, não. Hoje a pessoa teme mais ao seu ministério, ao seu sistema religioso do que a Deus. Muito mais, irmão, muito mais ainda. Não dá nem para se comparar o temor que eles têm, que as pessoas têm pelo seu sistema religioso, pelo seu ministério, do que o temor que eles têm para Deus, porque não tem nenhum. Se tivesse temor em Deus, não estava preso no sistema. Porque o sistema, irmãos, traz coisas boas, mas não traz o melhor de tudo, que é a palavra, a essência de Deus. E nós precisamos entender conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Cristo de verdade para nós saber como lutar contra os nossos inimigos. Os nossos inimigos, irmãos, são os próprios pastores que têm trazido um evangelho falso e mentiroso, que não convém com a verdade. Louvado seja Deus. Este é o verdadeiro pão da vida, irmãos. Esta palavra aqui, ó. Jesus é o pão da vida. Não tem outro caminho. Não adianta falar que tem dois caminhos, que não tem, não, só tem um. É o único, esse aqui é o único caminho para levar Jesus, é esse aqui, ó, palavra de Deus. E para você ali entrar nessa palavra, você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Você tem que entender que você não pode mais viver a vida que você levava antes. Não fala em relação a beber ou a fumar ou essas coisinhas. Isso é obrigação nossa de largar, irmão. Estou falando de ter uma vida com Deus, de ter uma comunhão com Deus, de ter um compromisso com Deus, uma intimidade com Deus. É disso que eu estou falando, aleluia. Se nós não tivermos uma intimidade com Deus, como vamos viver como Deus viveu? Como Jesus viveu, como Ele quer que nós vivamos? Então nós precisamos, irmãos, ter um compromisso com esta palavra aqui, aleluia. Esta palavra, ela cura, ela salva e ela liberta. Por quê? Porque ela é Jesus. E Jesus é o pão da vida. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Que Deus possa abençoar fortemente a tua vida e a tua família, irmãos. E nós já vamos encerrar aqui, porque, aleluia, Deus já falou o que precisava falar, o tempo já foi embora e Cristo continua aqui conosco para falar fortemente em nossos corações. Terça-feira, irmãos, melhor dizendo, domingo tem mais. Domingo minha filha Pâmela, né, vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus. Com certeza Deus vai falar fortemente também em nossos corações. E com certeza, aleluia, Jesus, Deus vai continuar falando conosco, né, meus amados irmãos? Mas eu tenho certeza que eu sei que você vai ficar em muita dúvida. Muitas pessoas vão se escandalizar com o que eu disse, irmão. Mas o que eu disse, aleluia, é a palavra de Deus. É um ensinamento que está dentro da Bíblia. Não é uma coisa que eu inventei. Está dentro da palavra de Deus, irmão. É só você meditar.
É só você buscar conhecimento, revelação da palavra, que você vai entender que é isso que a palavra de Deus diz. Jesus é o pão da vida. Se ele é o pão da vida, ele não pode ser substituído por outro pão, irmão. Jesus é insubstituível, não pode ser substituído por outro pão. O cálice que Jesus derramou foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Não pode ser substituído por outro sangue. Somente um pão e um sangue, aleluia, que foi derramado na cruz do Calvário, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então vamos entender isso, vamos compreender e vamos, aleluia, Jesus, viver a palavra de Deus. Se quer salvação, tem que viver como um verdadeiro servo de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus possa continuar falando mais fortemente do teu coração. E hoje, a partir das 22 horas, irmãos, estaremos novamente em oração, aleluia, para trazer uma palavra forte do coração de Deus. Não uma palavra exatamente, mas oração, para que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. Seja conosco hoje às 22 horas, irmão, na campanha que estamos aí novamente fazendo de oração agora, para Deus abençoar a tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.